Bom dia para você, Caleb. Bom dia para você, meu amigo. Nós estamos aqui na segundo episódio da nossa série aqui. E hoje o tema é o arquiteto. Vamos falar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre a criação do mundo, do universo. Vamos bater um papo aí. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê que tudo tem uma exatidão, tem uma ordem, tem uma beleza, uma adaptação. E aparentemente a gente vê que há um arquiteto por trás, um planejamento, né? E a pergunta é, tudo isso que a gente olha ao nosso redor, aí eu tenho uma flor bonita aqui do outro lado, né? Atrás de mim aqui, e a gente admira as pétalas, a beleza das cores, e a gente pergunta, essas coisas foram feitas por acaso, será? Tantas coisas no nosso mundo, por exemplo, código Morse, a internet, um celular, mesmo um relógio, né, foram criados por mentes inteligentes. E aí a gente fica pensando, se tudo isso teve uma mente por trás, será que o código genético veio por acaso? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isso. O Samuel vai nos dirigir uma oração para começarmos o estudo da Bíblia mais uma vez. Bom dia para você que está nos acompanhando. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai que estás no céu, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu com saúde. Muito obrigado também por mais um dia estarmos aqui abrindo a Tua Palavra e estudarmos um pouco mais dela. Abençoe o restante desse estudo, abençoe também o nosso restante desse dia aqui como Calebes, abençoe a cada um também que está assistindo ou que vai assistir. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e venha sobre a pessoa que está assistindo e ela entenda a Tua Palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor, o microfone. Nós temos algumas perguntas para ir respondendo aí, para ir comentando, né? E a Bíblia ela apresenta também algumas respostas, algumas colocações. Eu queria começar aqui abrindo a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, ali, quem sabe, para a gente ver ali como que a Bíblia narra este início, este começo aí, como que era a Terra, como que as coisas iniciaram aqui dentro do nosso planeta, né? E vou colocar uma tela aqui para a gente compartilhar uma tela para a gente ver aqui o que diz ali, Gênesis 1, versículo 1 e 2, e aqui diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Olha que interessante aí, a Bíblia declarando, né, que a terra era sem forma e vazia. Eu fico pensando, né, como será que seria essa terra sem forma e vazia, uma mistura de tudo ali, né? Eu sei lá como que seria isso aí, estranho às vezes a gente pensar, quando a gente olha o mundo hoje todo organizado, né, todo bonito, todo cheio de coisa, eu fico pensando como seria essa terra sem forma e vazia. Eu acredito que seria uma bagunça, uma escuridão, tudo misturado, uma coisa com a outra, né? Bem estranho a gente pensar como a terra era antes da criação. Mas diz para nós aí como tudo aconteceu e as coisas foram se formando. Será que demorou milhões de anos, bilhões de anos? Como as coisas foram se formando exatamente como são, bem organizadas, bem ordenadas, seres humanos, animais, plantas. O que a Bíblia diz sobre isso aí para nós, Samuel? Nós aqui já, iniciando aqui a leitura da Bíblia, nós já podemos ver aqui que no verso 3 diz, disse Deus. Mas se nós abrirmos nossa Bíblia também lá em Hebreus capítulo 11, no verso 3, vamos lá abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11, no verso 3. Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em Salmos também,
capítulo 33. Vamos lá, Salmos 33, dos versos 6 e 9. Vamos lá abrir nossa Bíblia. Salmos 33, do verso 6 e do verso 9, diz: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. No verso 9 diz: Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então aqui, através desses dois versos, nós podemos ver que o universo foi formado pela palavra de Deus, né? Não tem nada mais que criou o universo senão a palavra do nosso Deus. É legal a gente observar isso aí, porque eu achei interessante que no livro de Hebreus ali, o autor ele diz assim, ó, pela fé nós entendemos que foi assim que as coisas aconteceram. Então, há um ingrediente importante aí, né, na questão da criação, que é a fé. Nós precisamos entender que a fé naquilo que a gente acredita aqui no criacionismo é algo importante, né? Eu acho interessante porque as pessoas acreditam que o evolucionismo não é pela fé, mas se da mesma forma que o criacionismo é pela fé, e a gente vai pegando evidências aí da natureza, da criação, como a gente tem comentado aqui, da organização das coisas, né? Existem evidências, mas também existe um fator que é fé. O evolucionismo também se vale de fé, embora muitos não queiram associar isso, porque parece tirar o fator empírico, o fator científico, né? Mas não existe nenhuma maneira de se acreditar nessa outra teoria, como assim diz, se não for pela fé também. Eles acreditam que lá que explodiu e as coisas começaram a acontecer, né? A gente acredita que eu gosto desse texto aí de Salmos, né? Pela palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Eu prefiro acreditar desta maneira, né? Saber que alguém atrás de tudo foi quem deu origem à criação, a sua palavra tem poder para colocar essas coisas aqui. Vamos ver aqui, então, como cada coisa foi criada. Eu também vou novamente colocar ali a transparência ali para a gente ir acompanhando. Vamos ver se dá para olhar. Olha que interessante aí. Em Gênesis, capítulo 1, no verso 13 ali, né? A Bíblia diz que, como o Samuel comentou ali, né? Que pela palavra de Deus as coisas se fizeram. Então, a Bíblia diz assim, ó, haja luz e houve luz. Então, Deus começou ali falando, né? E as coisas começaram a aparecer. Olha que interessante. A luz é um tipo especial de energia que não necessita de um meio físico para se propagar. A luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra e viaja 300 mil quilômetros por segundo no vácuo espacial. Ela é vital para a manutenção da vida no planeta Terra. A quantidade de calor emitida pelo Sol, a distância que a estrela está da Terra, a inclinação do eixo da Terra e até a velocidade da rotação do planeta resultam em temperaturas apropriadas para a vida humana e na distribuição das estações do ano que garantem uma vegetação diversificada. Eu creio assim, Samuel, não tem como olhar para isso e achar que isso é do acaso, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Não sei o que você acha aí. O mais interessante ainda é ver no segundo dia, quando Deus pensa já em separar as águas da terra e do céu. Mesmo que não tenha chuva, naquela época ainda não tinha chuva, né? Mas mesmo assim, Deus já separou. E aí, no dilúvio, aquelas águas que estão em cima, elas caem, né? E aí vem o ciclo da chuva, né? Olha, no segundo dia nós podemos ver que foi criado a atmosfera. A atmosfera está no verso 6 de Gênesis. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. É uma coisa muito interessante.
o firmamento foi criado no segundo dia com a separação das águas que estavam na terra, aquelas águas que estavam na terra antes da terra ser criada, né? Que lá no verso 2 diz, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra, antes dela ser criada, quando ela estava sem forma e vazia, ela era coberta de água, né? Então no segundo dia Deus separou essas águas e criou também a parte seca no terceiro dia. Olha que interessante aqui, Samuel. A atmosfera possui proporção certinha dos gases para a manutenção da vida. Até esse pequeno detalhe, porque o ar que a gente respira, ele não é um componente isolado ali, né? Existem vários componentes, né? Assim como a água, H2O, né? O oxigênio, tem alguns outros gases que fornecem para nós ali os componentes necessários para a manutenção da vida. E tudo ali foi colocado proporcionalmente correto para a manutenção da vida. Isso é extraordinário, né? Muito legal. É uma coisa extraordinária do segundo dia. Do terceiro dia também, né? Que Deus já usa do segundo dia, que ele separou as águas, e aí ele já cria também a parte seca, né? Já cria a parte seca e também toda a vegetação que há na terra. Imagina a criatividade de criar todas essas plantas de mais variados tipos, mais variadas cores, uma mais bonita do que a outra, né? Que no verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus a terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relvas, ervas que deem semente, e as árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. É uma coisa incrível. No livro História da Redenção, tem um trecho lá que fala sobre as uvas, né? Que as uvas se arrastavam no chão, lá no trecho que fala sobre a criação divina, falam que as uvas eram imensas. Que imagina, ó, se as frutas ainda hoje já são tão bonitas, as diversidades são tão bonitas, imagine lá no início da criação, né? Então nós não podemos nem imaginar, só vendo essas frutas dos mais variados tipos, esses pomares cheios de frutas, nós não podemos nem imaginar como foi a criação, né? Como eram as frutas no início da criação. Bom, como a gente está falando aqui de um arquiteto, né, por trás de tudo isso aí, é um fator interessante aqui na questão do terceiro dia, que diz que o planeta Terra é o único com água suficiente para sustentar a vida. Então, mesmo os outros planetas do sistema solar aí, eles não possuem água suficiente, alguns nem possuem água para sustentar a vida. A água também é o ambiente, né, o habitat de muitos animais. E em invernos rigorosos, somente a superfície de lagos e rios congelam, formando uma camada de isolamento. Isto ocorre porque a água congelada é mais leve que a parte líquida. Esse fenômeno natural permite que a vida nos rios e lagos seja mantida, segundo o jornalista Michelson Borges, né, no livro Porque Creio. Ele disse: se a água não se comportasse dessa forma, os rios, lagos e mares ficariam congelados por inteiro no inverno. É bem interessante que o gelo, né, a água congela e fica mais denso ali a água congelada. Na realidade, ela se expande, a massa se expande, diferente de outros líquidos, e ela fica mais leve, ela sobe ao invés de afundar, porque se ela ficasse mais densa e mais pesada, ela afundaria e mataria os animais lá embaixo. Então, é extremamente interessante esse detalhe aí. Por quê? Porque a água também se tornou um habitat dos animais, né? É muito interessante esse item também aí. Falando aqui da vegetação, né? Que você já comentou da vegetação. E agora, no quarto dia, há uma disputa grande aí, as pessoas, né, dizem lá, mas se Deus criou a luz lá no início, no primeiro dia, então o que ele criou no quarto dia, quando ele disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, né? Então a gente imagina que o que Deus criou ali foi o sol
e a lua, né? Porque dia faz referência ali à marcação de estações, dias e anos, então o que a gente tem referência é o Sol e a Lua. Então, assim, há uma discussão aí, se Deus criou a luz lá no primeiro dia, o que Deus criou no quarto dia, então, né? Particularmente, eu penso assim, né, que no livro do Apocalipse, por exemplo, a Bíblia fala que lá nós não vamos precisar mais da luz do sol, porque a glória do Senhor vai brilhar sobre Aqui, nós, né? aqui, ó, abri aqui a Bíblia. Apocalipse 22:5 diz, né? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, eu vou ler aqui, olha que interessante, ó. O sol é essencial para a vida na Terra. De acordo com o livro Porque Creio, as estrelas, a estrela interfere na dinâmica atmosférica e oceânica, e ela é fonte na fotossíntese, né? A Lua interfere nos movimentos das marés oceânicas e sua órbita não permite mudanças na inclinação do eixo da Terra, do planeta Terra. Então, esses detalhezinhos, né, em toda a natureza a gente vai encontrar esses detalhes favorecendo a vida na Terra, e não tem como a gente imaginar que isso aqui não foi milimetricamente arquitetado, né? Há leis que envolvem todos esses fatores aí, e é muito gostoso a gente entender que Deus, pela palavra de Deus, é apresentado assim, ele foi quem criou cada detalhe, ele foi quem organizou essas leis perfeitas da natureza para que nós pudéssemos ter vida, né? Vida aqui na Terra. Pensando aqui agora no quinto dia, né? A Bíblia diz lá em Gênesis 1:20, né? Diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Olha que interessante, né? Em águas profundas e escuras, golfinhos e baleias usam um sistema de orientação e de comunicação por meio do som chamado sonar. A precisão desse sistema inspirou a invenção do sonar dos navios. Olha só, mesmo lá no lugar onde os animais podem nadar e a luz do sol não chega lá, é escuro, existem lugares no mar, por exemplo, que chega a ter 11 quilômetros lá de profundidade, né? O sol não consegue chegar lá, mas os peixes e animais marinhos conseguem nadar ali e encontrar o caminho certinho, usando um sistema de navegação que é o sonar. Olha que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, né? É muito interessante isso aí também. Agora, o que eu gosto de enfatizar aqui é o que foi criado no sexto dia, né? A Bíblia diz que no sexto dia, Deus criou, então, os seres vivos, né, de acordo com sua espécie, os rebanhos domésticos, os animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e desta forma aconteceu. O que mais Deus criou no sexto dia aí? Olha só que interessante, né? Aí vem, eu acredito que a obra-prima da criação começa a aparecer agora, né? Leia para nós aí Gênesis 1:26, Samuel. Gênesis 1:26 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, olha que interessante, né? Depois de haver preparado o ambiente, né, separou ali tudo certinho, a luz da forma correta, fez relva, fez as plantas, tudo bonitinho, os animais, as flores. Então, Deus coroa a criação com a criação do ser humano, e aí tem um ingrediente especial, né? Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, né? E dá domínio. Esse domínio aqui não é um domínio severo, é um domínio de cuidado, um domínio segundo ele domina o universo, né? Eu fico assim, é maravilhoso ver o processo da criação, né? É muito bom ver como essas coisas aconteceram aí.
Que outra pergunta nós temos aí que podemos avançar aí, Samuel? O Gênesis 2:8, parece que depois de o homem ter criado, Deus ter criado o homem, Deus deu um presente para o ser humano, é isso? Tá sem o seu áudio aí. Ficou sem. Aí, agora Isso. tá ok. Isso. Beleza. Nós temos aí depois da criação do homem, né? Nós para mim primeiro temos uma coisa bem interessante aqui, né? Que Pode foi falar. como foi formado o homem. O homem foi formado, como todos nós sabemos, né, em Gênesis 1, 26, 27. Primeiro diz que Deus foi criado, que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E lá em Gênesis 2, 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E no verso 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós podemos ver aqui que no verso 7, no capítulo 2, verso 7, nós podemos ver que o homem foi criado do pó da terra. Adão foi criado do pó da terra, foi feito pelas mãos de Deus. Foi a única coisa que foi criada na semana da criação que Deus colocou as suas mãos, não foi apenas pela sua voz, né? E depois no verso 18 nós podemos ver que Deus ele percebeu que o homem estava só, então criou uma auxiliadora para ele. Já a auxiliadora foi criada no verso 22, nós podemos ver: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então nós podemos ver que a mulher foi criada da costela de Adão, né? No verso 25 também nós podemos ver, né? Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós podemos também ver aí que ainda o pecado não existia, né? Então nós podemos ver que o homem foi criado do pó da terra e também a imagem e semelhança de Deus. E a mulher também foi criada da costela de ação e também a imagem e a semelhança de Deus. Depois, pelo sopro do fôlego de vida, né, Adão foi criado. Ele virou uma alma vivente, né, um ser vivente. Interessante que na descrição, né, da criação ali, Deus ele para um pouco na sua sequência, né, de falar e as coisas acontecerem, falar e aparecer, e ele cria o ser humano, e a gente nota que ele dá ele coloca o ser humano como alguém especial, algo especial, né? Além de a Bíblia dizer que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como você bem colocou ali, ele criou do pó da terra, ele mesmo desce, imagina ele moldando o ser humano. Agora, olha que interessante esse comentário aqui, mostrando evidências, né, desse arquiteto por trás de tudo. Aqui diz assim: o ser humano foi planejado por Deus com complexidade. Então, o ser humano não é algo simples assim, né? O corpo é controlado e coordenado por mais de 3 trilhões de células nervosas, 9 bilhões das quais situadas apenas no córtex cerebral. Então perceba, isso aqui não é obra do acaso, né? Isso aqui é obra especializada, isso aqui é obra de um especialista que tinha um propósito especial ao criar o homem, mesmo porque dentre todos os animais, as plantas, tudo que Deus criou, inanimado e até mesmo seres vivos, o ser humano é o único com inteligência capaz, né, de articular tudo e governar sobre todo esse vasto mundo aí criado por Deus, né? Isso é tremendamente maravilhoso. Agora, antes de falar do 7º dia aqui da criação, né, eu gostaria de dizer aqui, Gênesis 2, versículo 15 a 17, aqui, gostaria de ler aqui para a gente ponderar, é que essa criação, tudo que Deus havia criado para o ser humano aqui, ele era condicional, né? Deus planejou o ser humano viver aqui, inclusive viver eternamente. Esse era o plano de Deus. A Bíblia apresenta isso, nós vamos estudar um pouco mais para frente. Gênesis 2, versículo de 15 a 17, diz assim:
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então perceba que Deus deu liberdade para o ser humano comer de tudo, se fartar de tudo que tinha ali, mas ele colocou apenas uma condição: ó, daquela árvore ali não é para você comer. Se você comer, você vai morrer. Implicando ali que o homem poderia ter vida muito mais abundante se não tivesse desobedecido a Deus ali, né? Então, falando agora do sétimo dia da criação, né, nós vamos apenas mencionar, porque nós vamos estudar com um pouco mais de carinho e cuidado aí. Então, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que fizera, né, aqui diz no capítulo 2, versículo 2 e 3, e havendo Deus concluído a sua obra que realizara, e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O que é interessante aqui? Que Deus, a realizar, fazer esta criação, todo o universo, todo mundo, na realidade, né? A gente percebe que o plano de Deus era criar tudo isso aí como um presente para o ser humano, né? Que o ser humano foi ali a coroa da criação de Deus. É muito interessante a gente entender isso, né? No seu amor, na sua graça, Deus, ele criou tudo isso para nós e para a nossa felicidade. O que mais você tem aí, Samuel, para a gente comentar sobre a criação e a gente concluir aí? Uma coisa interessante sobre esse descansou aí, né? Por que Deus guardou o sábado, mas ele não se cansa? Mas ele guardou, descansou, ele abençoou e santificou o sábado, e também ele deu para nós o exemplo de que se até Deus guarda, por que nós não guardaríamos, né? E nós podemos aí colocar uma palavra interessante, né? O sábado é o auge da criação, né? O evento mais interessante que a criação teve, que foi quando Deus separou esse dia para que nós tivéssemos um relacionamento mais íntimo com ele, né? Até Adão e Eva, eles tiveram esse dia separados para eles terem um relacionamento mais íntimo com Deus, né? E aí nós também temos uma coisa interessante, né? A semana da criação tem 6 dias, porque no sétimo dia Deus apenas descansou, abençoou e santificou. Aí nós podemos ver que nos 3 primeiros dias, Deus formou as coisas e depois, nos 3 últimos, Deus preencheu essas coisas que ele formou. Por exemplo, no primeiro dia, Deus criou a luz. Já no quarto dia, ele criou os luzeiros. No segundo dia, ele criou o firmamento, os céus e os mares. E aí, no quinto dia, ele criou os habitantes desses lugares, né? Foram os pássaros e as aves. E os peixes também. E depois, no terceiro dia, Deus criou a terra seca e a vegetação. No sexto, ele só completou, criou os animais terrestres e o homem e a mulher. Então nós podemos ver aí que a criação foi totalmente arquitetada aí por um Deus supremo e tem mestrado, doutorado, PhD em arquitetura, né? É bem isso aí mesmo, Samuel. Se a gente olha a criação por esse prisma, né, a única coisa que a gente pode entender é que havia um arquiteto por trás, e a gente louva a Deus porque esse arquiteto ainda existe, ele está conosco, ele continua amando o ser humano, ele continua velando por nós, guardando, e o que é melhor, né? Um dia ele planeja restaurar esse planeta que foi infectado pelo pecado, trouxe consequências como a morte, a dor, a tristeza, né? E a Bíblia diz lá em Apocalipse 21, versículo 4, que um dia essas coisas vão ser passado, né? Deus vai restaurar tudo isso aí. Maravilha, que bom a gente compartilhar um pouquinho essas verdades que a Bíblia traz sobre a criação, sobre esse arquiteto maravilhoso. Vamos orar juntos? Vamos orar? Querido bom Deus, nós te agradecemos pela linda e maravilhosa criação, essa beleza de arquitetura que o Senhor planejou para nós, seres humanos, e que, infelizmente, o pecado manchou, mas ainda podemos desfrutar das belezas que o Senhor tem para nós. Que, pela fé, possamos crer que o Senhor criou tudo pela palavra, o Senhor disse, tudo apareceu,
e que esta fé nos motive também, nos inspire a crer que um dia o Senhor vai voltar a este mundo e vai restaurar tudo, aquela perfeição que havia planejado desde o início. Nos dê a tua paz, abençoe a cada um de nós, esteja conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Até mais, Samuel, até amanhã com o próximo tema aí, viu? Até amanhã.